Olá pessoal, eu sou o professor Vinícius de Literatura e hoje eu estou aqui para dar uma aula dica sobre uma obra literária cobrada na FUVEST, que é Campo Geral do nosso ilustre Guimarães Rosa. Antes de qualquer coisa, eu já vou deixar um aviso aqui porque nós teremos alguns spoilers. Obviamente, pelo tempo que nós temos aqui de aula, eu vou fazer algumas aproximações e trazer algumas indicações para vocês sobre o que pode ser encontrado por vocês durante a leitura da obra, tudo bem? Então veja só, aqui em primeiro lugar a gente tem que saber que esse texto, chamado Campo Geral, ele foi publicado dentro de um conjunto de textos conhecido como Corpo de Baile. Depois, o Guimarães Rosa, ele reorganiza e coloca numa outra edição chamada Manuelzão e Miguelim, com dois textos. Um, Corpo de Baile, um chamado Campo Geral e o outro que a gente vai encontrar como uma história de amor, tá bom? Então, e mais recentemente, uma outra editora fez uma reedição e colocou apenas Campo Geral como uma obra, como um texto único na edição. Então, isso é algo importante que às vezes tem gerado dúvidas nos alunos sobre qual é a edição que deve ser lida. O vestibular só está cobrando, então, portanto, Campo Geral. Tudo bem? Então vamos começar. Campo Geral é essa obra, então, que vai ter como espaço o interior de Minas, um lugar chamado Mutum, que o nome já é interessante, bastante significativo, porque o Mutum, gente, se a gente observar a palavra, tanto de um lado quanto do outro, a gente consegue ler da mesma maneira, né? Então, Mutum, daqui para cá e daqui para lá também Mutum. O que faz a gente perceber que há um ensimesmamento, né? As pessoas que estão ali, a gente pode pensar que elas estão mais presas, há uma dificuldade de sair desse ambiente. E essa saída do Mutum é algo que a gente vai perceber na obra, ok? Eu coloquei aqui para vocês algumas observações sobre personagens, né? Trouxe alguns personagens, não estão todos aqui, mas nós conseguimos perceber e analisar alguns dos que eu vou chamar de principais, tudo bem? O primeiro deles é o Miguelim. O Miguelim, então, é um garoto que tem uma questão visual, ele tem uma miopia, ele não enxerga direito. Só que aqui na obra do Guimarães Rosa, nós vamos perceber que esse não enxergar direito não é só uma questão física, mas isso permite que o Miguelim tenha um olhar poético para o mundo. Então, o Miguelim vai ter uma visão bastante sensível. Essa questão desse defeito que ele tinha, desse não enxergar, a gente só vai descobrir mais para o final do texto, tá, pessoal? Então, o alerta de spoiler aqui serve para isso, porque a gente só vai perceber mesmo com a leitura. Ele tem um modo muito particular de fazer essa leitura do mundo por causa dessa miopia, né? Nessa dificuldade de enxergar. O Miguelim, então, ele tem um irmão mais novo. O Miguelim é mais velho e tem um irmão mais novo, que é o Dito. O Dito é esse cara que faz a apresentação de muitas das coisas para o Miguelim. Então ele tem uma visão aprofundada, mais filosófica das coisas. No entanto, vai acontecer uma doença na vida do Dito e o Dito vai falecer, né? Então o Miguelim vai perceber muito cedo que às vezes as pessoas que trazem alegria e felicidade para ele também podem trazer tristezas. Não pelo fato delas terem feito algo errado, também por isso, mas por uma outra razão, que às vezes a vida tem elementos que são imponderáveis, ou seja, que nós não conseguimos controlar. O Miguelim e o Dito são filhos do Bero, né? O Nhô Bero, que era um cara bastante violento e que dentro da obra nós vamos notar que ele tem uma dificuldade de demonstrar carinho, demonstrar afetividade por esses filhos, né? E quando o Dito morre, a relação do Miguelim com o pai vai ficar muito mais complicada.
Então, o dito era a figura ali que, em certa medida, facilitava um pouco as coisas, até porque o Miguelín tinha a quem recorrer durante a vida dele, né? A mãe do Miguelín é a Nhanina, que era uma mulher que não gostava do Mutum, não gostava do lugar onde eles viviam. Inclusive, essa era uma dúvida que aparecia com frequência para o Miguelín, né? Se o Mutum era ou não um lugar bonito. E a mãe achava que não. Mas, ao mesmo tempo, um outro personagem aqui que nós vamos perceber na obra, que é o tio Terês achava sim o Mutum um lugar bonito. E o tio Terês é uma figura bastante interessante dentro da obra, porque ele gostava muito do Miguelín e o Miguelín gostava muito dele. Então era uma figura que o Miguelín podia confiar. E o tio Terês ajudava ali na organização da casa, ajudava no plantio, né, no modo como eles ganhavam e conseguiam a própria existência. E o tio Terês vai ter um caso, né, vai ter um envolvimento ali com a mãe do Miguelín, que é a Nhanina. E isso, obviamente, gente, vai gerar todo um conflito nessa obra, vai gerar todo um estranhamento, e aí o tio Terês, portanto, vai ser expulso da casa. O que para as crianças, né, tanto o Dito quanto o Miguelín, vai ficar algo posto como se ele tivesse feito algo muito errado, né? Eles não vão entender muito bem. Eles percebem que algo foi feito, mas eles eram crianças, né? Entender essa visão do adultério vai ser algo bastante complicado. E nessa do tio Terês ter feito algo muito errado, o Miguelín, então, ele deixa de confiar nessa figura do tio Terês, né? Então, ele vai ficar chateado, ele vai saber que ele não era mais tão de confiança assim. E depois entra, para fazer a substituição do tio Terês, o Luiz Altino, que é alguém que vai ajudar ali também na lavoura e que também, gente, vai se envolver aqui com essa Nhanina, o que vai gerar a fúria maior ainda do Bero, que vai matar o Luiz Altino e depois vai se matar. Então, nós vamos perceber que, ao mesmo tempo que nós temos uma história que se passa no interior de Minas Gerais, essa história poderia se passar em qualquer outro lugar. Por quê? Porque traz elementos que são humanos, temas que são universais: amor, traição, morte, uma espécie de religiosidade também vai aparecer muito aqui, tá bom? Então isso é um panorama geral dessas personagens e aqui eu fiz algumas outras observações para nós pensarmos. Essa obra, ela se insere no que nós chamamos de terceira geração modernista, né? Então lembrando que o modernismo tem a primeira, a segunda, a terceira geração, né? Então, e aqui nós vamos perceber que há um mergulho nessa intimidade, né? Então nós vamos também observar que o Miguelín está passando por esse processo de formação dele mesmo, porque nós estamos falando de uma criança. E essa criança que vai descobrindo o mundo de um jeito muito poético, inclusive, mas que ainda assim tem um jeito aí de uma verificação dessa intimidade que a própria narrativa vai conduzindo, ainda mais diante de todo esse contexto que eu acabei de apresentar a vocês, tá? Um outro traço muito interessante do Guimarães Rosa, nesse texto, é que nós temos elementos ditos poéticos aqui, tá? Dentro dessa obra, e também os tais neologismos, pessoal. Então, o que são esses neologismos? Os neologismos se caracterizam por palavras que são criadas, construídas dentro dessa narrativa, né? Não são palavras necessariamente dicionarizadas, mas há um aproveitamento daquilo que se utiliza naquele contexto, né? E que você vai perceber que é muito particular, tem a ver aí com um certo regionalismo, o que faz o texto ter uma característica bastante oralizada, né? Então esse texto é bastante oralizado. Nós vamos notar aqui também que a obra, a gente trabalha com aspectos culturais, né? Aqui faltou um acento, vamos colocar. Então tem aspectos culturais aqui, que a gente vai notar hábitos alimentares dessa população, e nós também vamos identificar
características de uma religiosidade. Essa religiosidade, então, traços da cultura católica e também de matriz africana. Então, uma personagem que vai ser bastante católica dentro do livro é a vovó Isidra, que eu nem coloquei aqui, mas é uma parenta ali que vai estar sempre próxima à família. E do outro lado, a mãe Tina, que vai recuperar então esses traços de uma cultura e de uma religiosidade da ancestralidade dela, o que caracteriza um sincretismo religioso cultural também que é característico do Brasil, né, e que a gente percebe nessa terceira geração. Tudo bem? Pessoal, espero que tenham gostado, que façam a leitura de campo geral e a gente trouxe aqui para vocês então algumas dicas e alguns spoilers para que vocês se interessem mais por essa leitura. Foi um prazer, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.